Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos partilhar com os amigos uma reflexão que fizemos no estudo. Fizemos uma pesquisa sobre uma palavra, a palavra é perdão, e vamos aqui colocar algumas análises sobre o valor do perdão, sobre o valor dessa expressão, dessa escolha que podemos ter em nossa vida para alcançar uma qualidade de existência melhor, uma alegria mais suave em nosso coração. Então vamos refletir sobre o perdão. Para isso, meus amigos, eu vou trazer aqui um trecho bíblico do Evangelho de Jesus, porque acreditamos que, independente da religião a que cada qual pertence, o Evangelho de Jesus é um ensinamento moral, é uma filosofia de vida para se conquistar um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico. Jesus foi o maior professor que desceu aqui na Terra, o maior terapeuta no nosso conceito. Sabemos que tiveram outros grandes mestres também, que vieram aqui, como Siddhartha Gautama, o Buda, que fundou o budismo, Krishna, vários sábios, Sócrates, Platão, Pitágoras, vários sábios que trouxeram luzes aqui. Mas em nosso coração Jesus ocupa um lugar especial, sem nenhum fanatismo, sem nenhum proselitismo, nenhuma ideia de convencer o outro que um é bom, que é melhor, porque acreditamos que as leis divinas são únicas, estão em toda parte. E cada cidadão, cada indivíduo capta essas leis e transmitem essas leis, transmite essas leis para aqueles que estão ao seu redor. Foi o caso de Jesus e vários mestres que passaram por aqui. Jesus, para nós, então, ele tem um ensinamento universalista. Em qualquer parte, em qualquer religião, ou até aquele que não tenha uma religião, e até aquele que não acredite em Deus, se olhar o Evangelho de Jesus como um tratado psicológico, uma filosofia de comportamento, vai perceber que ali existe uma direção segura para uma existência mais feliz, uma existência de mais paz. Então eu vou trazer aqui um trecho do Evangelho que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, quando fala sobre perdoar. Olha bem o que está lá, meus irmãos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É interessante isso que Jesus fala, que quando nós perdoamos o irmão, o próximo, Deus nos perdoa. Como é isso? Não acreditamos que seja aquela coisa, está um Deus lá observando, aí viu você, você perdoou, né? Então agora eu vou te perdoar. Acreditamos que isso é muito mais profundo e muito mais automático, e vamos analisar por quê. A palavra perdoar vem do latim perdonare. Per significa totalmente, completo, por completo, e donare, doar, dar. Então, perdoar significa você doar totalmente, você doar-se por completo ao próximo. Então, a palavra perdão, acreditamos que ela não é um passe de mágica. A decisão de se perdoar não se faz miraculosamente. Se uma pessoa, de acordo com a gravidade do fato, falar que perdoa de forma muito fácil, na maioria das vezes isso está sendo da boca para fora. Mas às vezes o coração continua com aquela mágoa e o indivíduo ele pensa assim, lá dentro, o dia que esse indivíduo cair, eu vou ajudar a cair. Então acontece muito isso na sociedade. O verdadeiro perdão que Jesus está falando aqui é o perdão genuíno, é o perdão sincero, é o perdão da alma. E por isso acreditamos que o perdão é um processo.
não é um passe de mágica, não é uma decisão às vezes tão fácil, mas é uma decisão possível. Mas que processo é esse? Acreditamos que é um processo de compreensão. O indivíduo ele só perdoa de verdade quando ele compreende de verdade o outro, a situação em que o outro está, a circunstância em que levou o outro a fazer ou falar alguma coisa ou outra coisa. O processo de compreensão é um entendimento de que todos nós erramos e que quando o indivíduo ataca e fere é porque ele mesmo está ferido dentro dele. Ninguém fere o outro se não estiver ferido internamente. Só fere aquele que foi ferido. Inclusive quem disse isso foi o Dr. Augusto Cury, que os amigos devem conhecer, um psiquiatra, autor de vários livros. Então a gente percebe que o processo de compreensão ele é fundamental no processo de perdão. Porque se eu percebo qual é a circunstância de vida que aquele indivíduo está, eu vou perceber que ele agiu daquela forma porque o estado em que ele estava de consciência só permitia agir daquela forma. Às vezes nós não sabemos a vida do cidadão, o que ele está passando ou ela, qual é o histórico de vida que leva ele a agir de determinada forma. Então muitas vezes as dores que o indivíduo está vivendo estão tão superlativas que promoveram um ato inconsciente da parte dele e que nos feriu. Mas enquanto nós não conhecemos e não compreendemos, nós podemos ficar magoados. Mas quando compreendemos, o processo de compaixão começa a semear de nosso coração. E a gente começa a processar esse perdão. Não, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu não agiria da mesma forma, ou talvez eu agiria até pior. E aí nós vamos desenvolvendo a alteridade de colocarmos no lugar do outro, de perceber que todos nós somos imperfeitos. Aqui na Terra, todos nós temos os nossos desafios. E às vezes esses desafios nos incomodam tanto que a gente acaba transferindo isso para o outro também e promovendo essas dissidências que acontecem na vida e na sociedade. O perdão ele promove também saúde psíquica e, consequentemente, através do fenômeno da psicossomática, saúde física, saúde do corpo. Foi feita uma pesquisa por uma doutora chamada Suzanne Avezu, no 40º encontro de congresso de cardiologia do estado de São Paulo, pesquisamos isso, e foi comprovado que pessoas que têm dificuldade de perdoar têm mais problemas, mais probabilidade de ter problemas cardíacos, de ter infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque o nosso corpo reage o tempo todo sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Então, se o indivíduo carrega muita mágoa, muito ódio, muito rancor, ele vai carregando esse peso emocional durante meses e às vezes durante anos, que isso acaba afetando as células do corpo, dos órgãos. E pelos estudos pioneiros nessa área, parece que o órgão mais afetado é o órgão do coração. Porque nesse chakra aqui, na medicina chinesa, que é o chakra cardíaco, é onde trabalham as emoções, os sentimentos. Então, um indivíduo que ele não desenvolve o ato ou o processo, o esforço para o perdão, ele está carregando um peso psicológico que depois pode se transformar numa doença fisiológica, uma doença física. Porque tudo aquilo que nós criamos na nossa mente, nós somatizamos com o tempo no corpo físico. Então, olha bem, mais uma coisa que nos mostra a importância de desenvolver o perdão, para manter uma saúde do corpo, porque a alma, estando leve, ela traz também harmonia para o corpo. A alma estando em um estado de paz interior,
ela traz também essa paz, harmonizando os órgãos do corpo físico. Quem quer manter contato com o inimigo durante a noite toda? Ninguém. Mas, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Quando não conseguem tirar da mente determinadas agressões e vão deitar e o travesseiro fica pensando e remoendo aquilo. Ela está indo dormir com o inimigo, o suposto inimigo que a mente criou, e isso está prejudicando. Ao invés de ter um bom sono, vai ficando naquela luta interna, se desgastando sem necessidade. Então o perdão, mesmo antes de você compreender, fazer esse processo, ele já é importante só para você preservar a sua qualidade de vida e andar com mais leveza e deixar que as coisas sejam como são, porque as pessoas são imprevisíveis. Então o mundo age de forma que nós não entendemos. Mas quanto mais nós oferecermos resistências ao que acontece no agora, mais nós entraremos nesse estado de desequilíbrio interno. Percebemos também, meus amigos, que o perdão não é esquecer. Esquecimento é problema de memória. Acreditamos que o perdão é quando, mesmo quando nós lembramos de algum fato que nos magoou, nós já conseguimos reeditar isso dentro de nós. E isso não causa tanta dor emocional. Nós compreendemos e aceitamos o fato como ele ocorreu. Então o perdão não é esquecer, mas é reeditar a nossa própria estrutura mental para que a gente lembre de uma forma diferente, sem mágoa, sem raiva, sem indignação, mas com aceitação plena e consciente. Mas como dissemos, nada disso é milagroso, nada disso é algo que vai acontecer da noite para o dia. Acreditamos que, de acordo com a gravidade do evento, nós precisamos de mais tempo para desenvolver esse processo do perdão. Porém, é importante começar já a transmutar essas energias e esses sentimentos que muitas vezes pesam o nosso coração, pesam a nossa mente, nos traz desequilíbrios e às vezes não são necessários. Jesus mesmo foi perguntado por Pedro, o apóstolo dele, quantas vezes era necessário perdoar um agressor, uma ofensa. Aí Pedro fala 7 vezes, porque o número 7 é um número cabalístico. A Bíblia está cheia do número 7. É um número que tem muita simbologia, simboliza a perfeição. E Jesus disse, não, é necessário perdoar 70 vezes 7. Na verdade, Jesus não estava falando no resultado dessa conta, que deve dar 490. Jesus estava querendo dizer que é necessário perdoar sempre, infinitamente. Essa expressão 70 vezes 7 simboliza isso. Perdoar sempre que alguém ofender, para preservarmos a nossa qualidade de vida. Não quer dizer que não vamos responder à altura com fraternidade e lucidez quando é possível, quando não vamos nos desarmonizar. Não quer dizer que não vamos ter um pensamento crítico, não é nada disso. Tudo isso faz parte da vida, é importante. Mas o que Jesus está falando é para nós não carregarmos essa mágoa na nossa vida, porque isso vai nos fazer mal. Nós temos que deixar cair esses pesos emocionais para adquirirmos um estado de mais paz, de mais consciência. Um grande abraço aos amigos e permanecemos em paz.